É impressionante como mais uma vez o Fluminense chega para um jogo decisivo contra o Vasco numa fase excelente, né? Um dos melhores times do Brasil aí nesse início de ano, uma sequência de vitórias muito grande, histórica, né? Como mandante. E mais uma vez decepciona, né? Mais uma vez tem uma atuação decepcionante contra o seu rival num jogo decisivo, né? Dessa vez a gente não vai pagar com uma eliminação, mas poderia muito bem, né, ter acontecido. O Fluminense no ano passado também chegou contra o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil numa fase boa, né, enfrentando um Vasco que via num momento terrível e conseguiu ser eliminado, né, e com desempenho muito ruim, né, nos dois jogos. E agora, nessas semifinais do Carioca, a narrativa é mais ou menos a mesma, cara. O Fluminense chega muito bem para essa decisão, o Vasco muito mal, o Diniz sendo demitido, né? O Fluminense no primeiro jogo até ali faz o suficiente, né, para vencer, mas nesse segundo jogo, né, no jogo decisivo de fato, o Fluminense tem uma atuação realmente muito decepcionante, né? Muito abaixo do que vinha apresentando, e que deixa, cara, o torcedor muito puto, né? Porque, porra, cara, toda vez contra o Vasco agora vai ser isso, né? O Fluminense hoje é um time muito superior ao Vasco, não adianta, né, cara? O Vasco hoje é uma merda, assim, e aqui não tô nem querendo provocar os torcedores do Vasco, acho que até o vascaíno ele concorda comigo, né? Eu até acredito que a tendência agora é um crescimento desse time do Vasco depois da demissão aí do Diniz. Normalmente essa é a tendência, né, dos times do Diniz. Depois que ele é demitido, o time ali volta a jogar um futebol normal, né? E aí as coisas tendem a melhorar um pouco, né? Eu não acho que o Vasco tem um elenco para brigar contra rebaixamento, por exemplo, né? Eu acho que é um elenco que tem ali bons jogadores. O próprio Robert Renan, que fez gol contra a gente ontem, eu acho que é um jogador de potencial, né? O intragável ali, o Cauã Barros, né? E, cara, eu reconheço que é um jogador também de potencial, né? O Andrés Gomes, que ontem, nossa, tava ali uma chiliquenta impressionante. Foi lindo de ver, né? Ele saindo do gramado, dando chiliques ali. Foi uma coisa linda, porque tava irritante esse jogador. E tem jogado muito bem, né? Um ponta muito físico, é um ponta que, né, se encaixaria bem no esquema do Fluminense. Ele é um jogador que seria capaz de substituir Serno ou Canóbio, mantendo as mesmas características, né, de ser um jogador né, muito forte fisicamente, que corre demais, do início ao fim das partidas, né? Cara, um jogador que me chamou a atenção nesses confrontos contra o Vasco foi o tal do Rojas, né? Eu acho que esse Rojas é um jogador que, assim, é muito fácil você perceber que o cara tem qualidade, né? Daquele tipo de jogador que um ou dois toques ali na bola você já percebe que, porra, ele sabe ali o que faz com a bola, né? Parece ser um bom jogador. Mas, assim, o fato é que o Vasco nesse momento não consegue transformar esses bons jogadores que tem num time coeso, num time que entregue resultados, né? Hoje está muito abaixo do Fluminense e mesmo que a gente tenha, assim, a questão do clássico e que isso equilibra um pouco as coisas, mano, desculpa, mas não dá para o Fluminense atuar no nível que tem atuado contra o Vasco, né? E eu acho que, assim, agora na final contra o Flamengo a gente vai conseguir fazer um diagnóstico melhor para ver se o problema é o Vasco mesmo ou se o problema é jogo decisivo, né? E aí seria ainda pior, né, se o problema for jogo decisivo, porque o Fluminense ali ao longo da maioria das partidas, mas foi outro time, seja no mata-mata contra o Vasco, seja agora, né, seja no mata-mata contra o Vasco na Copa do Brasil, ou seja agora nessas semifinais
de Carioca, né? Então vamos ver se na final contra o Flamengo esse time ressuscita, né? Volta a ser o que tem sido esse ano, né? Vamos ver se isso acontece, né? Eu acho que além dessa coisa que para mim é quase inexplicável, né? Dessa queda no nível de desempenho do time todo, né? O time todo foi muito mal ontem, algumas exceções, mas eu acho que tem algumas coisas que alguns problemas que o nosso time, mesmo quando está bem, já apresenta, que também servem como explicação quando o negócio não dá certo, né? Uma delas é muito clara para todo mundo, né? Acho que só para o Zubeldia parece que isso não é claro. É a questão do Freitas, né, mano? Freitas não tem condição nenhuma. Eu não digo que beira o inacreditável o nível de atuação dele, porque passa muito, ultrapassa o inacreditável. Eu nunca vi, eu consigo afirmar isso hoje, eu nunca vi um início de ano, um início de temporada de um zagueiro tão ruim na minha vida aí como torcedor do Fluminense, quanto esse do Freitas, mano. É todo jogo o cara entregando, todo jogo o cara sendo um adversário, né? O Fluminense joga ali com 10 jogadores e um adversário, mano, que é o Freitas. Todo jogo ele entrega e todo jogo é um momento decisivo, né, cara? Não é que ele, errou um passezinho aqui e ali. Não, são lances capitais, mano. O cara, todo jogo faz merda. Não dá, assim. É uma crítica que, né, se dá para se fazer uma crítica ao trabalho do Zubeldia, que é um trabalho excelente, mas é essa do Freitas, mano. E cada vez mais isso se torna uma crítica que aumenta de tamanho, tem que aumentar de tamanho, porque não tem condição nenhuma, cara, não tem condição nenhuma esse jogador ser mantido como titular. Felizmente, graças a Deus, né, parece que o Fluminense conseguiu acertar a contratação de um zagueiro, esse tal aí de Milan, né, zagueiro colombiano, que parece que foi muito bem, né, no campeonato uruguaio, chegou a ser eleito aí em votação popular o melhor jogador do campeonato, né? Então, assim, dizem que o cara é bom, vamos ver, né? Vamos esperar para ver, mas, pra ser melhor do que o Freitas, não precisa de muito, né? Bota esse cara aí no avião imediatamente, né? Porque a gente precisa disso, né? Precisa disso, não tem como o Freitas continuar nesse time. Uma coisa bizarra, né? Bizarra. Eu acho que a gente tem essa questão, né? Tem esse problema. A questão do centroavante também, hoje borbulham aí algumas notícias de que vai ser o cara lá do Lanús mesmo, o Castilho. É outra posição que a gente também precisa. Eu não acho que a gente olhando o desempenho do time, a posição de centroavante seja um desastre tão grande quanto a de zagueiro, né? Eu acho que a gente precisa sim de um centroavante, é muito claro e tal, mas isso não está por enquanto prejudicando o desempenho do time de uma maneira geral, né? O Freitas o Freitas sim é uma bomba relógio que tem explodido todo jogo em algum momento. Né, a questão do centroavante, o John Kennedy conseguiu ter um bom momento aí no início do ano, mas agora já parece que, né, não vai ser essa coisa toda. A gente tem o Serna como uma opção ali, o time tem conseguido fazer os seus gols, né, isso que eu tô querendo dizer, mas, né, obviamente, a gente precisa também, desesperadamente, de um centroavante que parece que vai chegar. Vamos ver se vai chegar e vai jogar no nível que a gente espera, né, mano? Porque parece que o Fluminense vai gastar uma baita de uma grana nesse cara. Assim, voltando ao jogo, o Fluminense teve uma atuação muito ruim, né? Mais sorte do que juízo. Perde a chance de quase já resolver o confronto ali no primeiro minuto. Essa coisa do pênalti, assim, não é de hoje, né? Não é de hoje. E é o outro grande problema que eu acho que é algo que já se apresentava desde, mesmo em dias em que o Fluminense vai bem, essa questão de não ter batedor de pênaltis. E não digo nem desde os
jogos em que o time vai bem, né? Mas desde anos, né? Há anos o Fluminense não tem batedor, há anos essa palhaçada de que tem um pênalti, parece que é, porra, não, bate você, não, bate você, toma aqui pra bater. E aí a gente vê coisas bizarras, né? Calegari bate pênalti, René bate pênalti. Em que time normal o lateral esquerdo é que vai ser o batedor, cara? Isso não existe, só se for, porra, alguém fora da curva, né? Lembro em 2005 era o Gabriel o batedor, mas porra, né? Jogava muita bola o Gabriel. Fosse um Marcelo batedor, ok, mas o René não fode, né? Qualquer time normal, o batedor é o centroavante ou o craque do time, né? Então eu acho que também falta personalidade, mano. Chegar um Lúcio Acosta, tá na hora. Pegar a porra da bola e falar, ó, eu que vou bater esses pênaltis aí. John Kennedy, mesma coisa, né? E o treinador também, parar com essa história, não, o grupo vai resolver ali no meio do jogo, ou, assim, desculpa, mas não dá, e sei lá, se foi o Zubeldia mesmo que resolveu que não, vai ser o René batedor, não dá, né? Não dá, né, Zubeldia? Bota aí o batedor, o Lúcio Acosta, o John Kennedy, foda-se, aí se ficar perdendo o bando de pênalti, aí pensa no que vai fazer, mas tem que ter um batedor claro e que seja um jogador que tenha ali o tamanho suficiente para ser um batedor de pênalti do Fluminense, né, cara? A própria posição de centroavante já dá pro jogador meio que esse tamanho, mesmo que não, né, não seja essas coisas todas aí como o John Kennedy, ou então o craque do time, que é o Lúcio Acosta. Não dá, né, cara? Não dá para ficar nessa toda vez que a gente tem um pênalti. Seria muito irônico, né? Se esse jogo, a gente tem o pênalti ali do René que ele perde de forma patética, aí o Vasco tem a chance de matar o jogo e não mata porque perde o pênalti. Aqui eu acho que não foi nem tanto demérito do Vasco, lógico que sempre que perde pênalti tem demérito, mas, né, muito mérito do Fluminense por ter Fábio, né? A gente tem Fábio, o Fluminense ontem teve sorte, teve Fábio. Mas é isso, o Vasco perde o pênalti. Imagina se o Fluminense depois, no último pênalti, perde também, e aí a gente tem uma decisão por pênaltis, né? Causada pela incompetência geral dos dois times para cobrar pênalti. Felizmente isso não aconteceu, né? O Fluminense teve ali um pênalti mais para o final da partida convertido pelo Ganso, com categoria, toda experiência de um jogador que ainda é sim importante dentro desse elenco e vai ser importante ao longo do ano, né, cara? Eu acredito sim no Ganso como um jogador que ainda pode ser bem importante dentro desse elenco. E mostrou ontem, né, tendo a experiência e a qualidade para bater o pênalti em um momento decisivo, né? O René teve uma partida realmente tenebrosa, né? Não só o pênalti perdido, mas falha no gol dos caras e, de uma maneira geral, teve seu pior jogo no ano. Foi o pior jogo do Fluminense no ano, né? O René vinha muito bem, né? Mas ontem fez uma partida horrorosa. Mas eu acho também que a gente tem que colocar as coisas como elas têm que ser, né? Não é porque, porra, jogou muito mal que, meu Deus, voltou a ser uma merda, tem que colocar o Arana imediatamente. Se o Arana fizer, né, o necessário aí para ganhar uma vaga, ok. Mas também não vou agora crucificar o René por causa desse jogo. Vinha jogando muito bem, né? Até o Lúcio Acosta, que eu puxei tanto o saco, né, de Lúcio Acosta. Fiz vídeo aqui falando que Lúcio Acosta é o melhor do Brasil, né? E o cara me entrega essa atuação. Tudo bem que ele tem uma desculpa da condição física, saiu machucado contra o Palmeiras, era dúvida pro jogo, mas não foi só nesse jogo contra o Vasco que ele não jogou o que se espera dele, né? Nos outros jogos contra o Vasco foi a mesma coisa. Então, assim, se liga ali um sinalzinho amarelo, porque é um jogador que tem se mostrado um jogador espetacular, mas, né, com isso, com toda esse reconhecimento que começa a aparecer, vem também responsabilidade. E aí o cara tem que mostrar que é craque mesmo quando os momentos de pressão, de responsabilidade. E ontem ele não mostrou nada, né? Para mim foi a pior atuação do Lúcio Acosta com a camisa do Fluminense. Não arrumou absolutamente nada, né? E outro jogador que para mim a gente tem que comentar no mesmo sentido, cara, né? Porque é um jogador que tem sido muito reconhecido, é o Martinelli. Né? Porque, porra, é o melhor volante do Brasil, é isso, é aquilo. Na hora da verdade, tem que jogar nesse nível, né? E ontem não jogou
Eu vejo muitas críticas ao Hércules, né? Acho até que são críticas precipitadas, está voltando de lesão, realmente entrou muito mal contra o Palmeiras. Ontem eu nem achei que foi esse desastre, achei que foi um dos menos piores do time, achei que foi melhor do que o Martinelli, né? Mas o fato é que o meio de campo foi dominado, né? O meio de campo foi dominado por um Vasco que eu nem achei que jogou essa bola toda, né? Porque o Fluminense é que realmente não arrumou nada, né? De uma maneira, todo mundo foi mal, o Fluminense conseguiu, né? Sabe-se lá como se classificar, né? Coisas do futebol, mas tem que abrir o olho, né? Uma atuação que realmente preocupa o torcedor aí para a sequência. Vamos torcer que realmente seja só uma coisa de o Vasco está sendo meio que nossa pedra no sapato, mas que a gente volte agora a jogar o que a gente vinha jogando e para também projetar mais, né? Porque eu acho que o Fluminense é um time que o torcedor ainda espera um upgrade com os reforços, né? Então, se já vinha jogando bem, a gente espera que jogue ainda melhor para conseguir, para mirar alto esse ano, cara, para conseguir título esse ano, que é o que o torcedor quer, né? Então, é isso. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!